que, como nós estamos na introdução, a gente não vai fazer estudo do texto. A gente vai tentar colocar elementos como que uma chave de leitura que nos ajude a abrir o Evangelho de Mateus e saber fazer a sua devida leitura. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas também, seja da nossa diocese ou pessoas de outros lugares que aqui estão. A gente vai seguir o roteiro do slide. Esse slide segue o roteiro de quando o Centro Bíblico fez o vídeo sobre este livro. Então, até o nome pode ser que apareça ali de alguns da época, que já faz bastante tempo. Mas vamos estar compartilhando a tela e em alguns momentos vamos fazer parada, abrir espaço para perguntas. Podemos compartilhar aí os bastidores, Roberta. Então, esse é o título mesmo que está no livro e que vai ser não só para este encontro, mas para todos os encontros o mesmo material. Deus conosco, Messias da justiça e da solidariedade. Uma chave de leitura para o Evangelho de Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. Mateus, já no capítulo 1, versículo 23. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 6-7. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Palavra forte, né, gente? Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro são cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Mateus 23, 27. Já ouvimos esses textos em nossas celebrações, em nossa leitura e oração pessoal. São frases que só aparecem no Evangelho de Mateus, essas que a gente leu. Para entender o texto, é fundamental ter algumas informações gerais sobre o Evangelho e responder. Quem escreveu o texto? Como qualquer texto que você pega, você precisa saber quem escreveu. O que foi escrito, onde foi escrito, para quem foi escrito, quando que esse texto foi escrito. Ou seja, essas perguntas nos ajudam a entender algo que o Stig sempre diz para nós. A Bíblia não caiu pronta do céu. Portanto, é de fundamental importância a gente entender que ela se dá dentro de um contexto histórico. Sobre a autoria, data e local. No grupo de Jesus, havia um discípulo que se chama Mateus, um nome que em hebraico significa dom de Javé, o dom de Deus. Segundo a tradição da igreja, o autor do evangelho seria esse Mateus. Porém, a discussão continua. E a gente já deve saber que, por mais que a Bíblia coloque o nome de algum autor, porque precisa, mas não é que tenha sido necessariamente uma pessoa só que escreveu esses textos. Talvez alguma exceção, algumas cartas de Paulo. A questão do nome do autor talvez não seja tão importante, pois antes de sua redação final, os evangelhos foram ensinados ou ensinamentos catequéticos, orais ou escritos, sobre as palavras e os atos de Jesus. A forma como o evangelho chegou até nós é obra de um redator que organizou os documentos
já existentes e elaborados comunitariamente. No caso de Mateus, o grupo de redatores seria alguns escribas que recebem destaque e são apresentados como discípulos de Jesus no Evangelho de Mateus. Vê se você acha aí a sua Bíblia, Mateus 8:19. Quem achar primeiro pode ler. Daí liga e desliga o microfone. Então, um doutor da lei se aproximou e lhe disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Ou seja, se é o doutor da lei, significa alguém que tem habilidade para entender e também para escrever. E outro detalhe que ele ressalta aqui, que é alguém que está ali se colocando como seguidor de Jesus. Ou seja, entre os seguidores de Jesus, haviam pessoas com condições de escrever, porque nem todas, como hoje também, nem todos têm essa habilidade. O evangelho foi escrito para a comunidade em que vivia o autor, provavelmente em Antioquia da Síria, por volta do ano 85 depois de Cristo, no fim do século I. Esse período, a autoridade judaica, o grupo de fariseus com as sinagogas, começou a intensificar sua perseguição contra os grupos de judeus de tendência e tradições diferentes, especialmente os grupos cristãos da diáspora. Para entender melhor os antecedentes dessas comunidades, é importante relembrar a história. Olha, gente, esse parágrafo ali diz muita coisa. Primeira coisa, a questão, por exemplo, Antioquia. Esses dias a liturgia dizia, foi lá onde os cristãos receberam a primeira vez esse título de cristãos, né? Antes eram seguidores do caminho, outros nomes a gente tinha. E por que que houve essa aglomeração, ou Antioquia se tornou um lugar tão importante? Mais em seguida vai colocar, mas com a guerra judaica, principalmente, que o povo teve que fugir de Jerusalém, de vários outros lugares ali próximos, Antioquia se tornou o agasalho de vários grupos, de vários povos, e entre eles estavam lá os cristãos. Depois nós vamos ver também que, de fato, também, isso que vai colocando aqui, os judeus eles vão se incomodando com aqueles judeus que vão se tornando cristãos. E vão se sentindo como que traídos. E então, como os cristãos não tinham casa de oração, não tinha igreja, a igreja foi surgir no quarto século, a sinagoga era um dos lugares onde os cristãos também inicialmente se encontravam, até porque não era tão claro assim ser cristão já, dado que muitos até então eram judeus. Ou outros que estavam vindo do paganismo, mas nesse contexto aqui, o evangelho de Mateus é um evangelho bastante judaico. Ou seja, os cristãos, no ano 85, eles vão sendo expulsos do espaço da sinagoga. Então, Antioquia se torna ali também um lugar onde eles vão tomando uma identidade. Outro detalhe importante desse contexto é que, à medida em que os cristãos são expulsos, mas também eles vão se juntando mais. Né? Dados da história. A Guerra Judaica. Na Guerra dos Judeus contra o Império Romano, nos anos 66 a 73 depois de Cristo. E o templo foram destruídos e grupos influentes como os saduceus, zelotas, sicários, herodianos desapareceram. Ora, a Guerra Judaica, veja aí quanto tempo durou, ela foi responsável pela destruição praticamente de Jerusalém, principalmente do templo. Quando o Evangelho de Marcos e João coloca, olha, não vai ficar pedra sobre esse templo, ou então da realidade do que estava acontecendo, na verdade é porque o templo já havia sido destruído.
E isso não é qualquer coisa. Um templo levou, como diz o Evangelho de João, 400 anos para ser construído. Então, já imaginou destruir a igreja matriz da sua cidade? O que isso significa? Ou destruir a catedral? Ou mesmo a capela lá do seu bairro? Então, se a gente se reportar para o contexto, para os sentimentos também do momento, isso diz muita coisa. E tem, por detrás disso, e claro, o império que matou Jesus, ele continua ali também. Mas outros grupos também vão desaparecer, né? Como, por exemplo, os saduceus, que era um grupo que nem acreditava na ressurreição, por exemplo, sicários, herodianos. Ou seja, curiosamente, a gente vai perceber qual é o grupo que vai ficar? Os fariseus. Mas por que os fariseus e todos os grupos? Certamente porque esse grupo fez aliança, né? Ficou do lado do império e foi usado, com certeza. E certamente é por isso também que a gente encontra tantos embates de Jesus com esse grupo, porque foi o grupo que permaneceu ali. Então, a destruição do templo, principal referência para os milhões de judeus espalhados no Império Romano, acarretou uma grande crise, que é ser judeu agora, porque o templo era a referência principal. Né? Que se cala a minha boca, que se prega a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Mas, na verdade, era do templo, que tinha muita ideia de que Deus morava no templo. Sem o templo, o que vai definir o judaísmo? Qual é a referência física? Alguns grupos de judeus fariseus e de judeus cristãos que não participaram da guerra até o fim sobreviveram e apontavam algumas saídas para a crise. Os judeus fariseus que se estabeleceram em Jâmia apontaram as sinagogas e a observância da lei como instituições centrais para a reorganização do judaísmo sem o templo, com o apoio do império, vejam aí o que significa esse apoio, que precisava das sinagogas para se comunicar, recolher os tributos e controlar o povo judeu. Este farisaísmo se endureceu e os grupos que não aceitaram a interpretação oficial foram perseguidos, castigados e depois, nos anos 90, 95, seriam expulsos da sinagoga. E muitos entre desses grupos estavam lá, nós, os cristãos. Só um instantinho que eu vou baixar aqui um volume, e cada vez que alguém entra, uma pancada aqui no meu ouvido. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus aponta que a saída está em interpretar a lei a partir da justiça e da misericórdia. Olha a ótica, né, que a comunidade de Mateus vai ter. É a proposta alternativa dos judeus cristãos que fugiram da guerra e se integraram nas comunidades constituídas por judeus da diáspora e de gentios convertidos que existiam em torno de Antioquia da Síria. Ali, inclusive, foram chamados pela primeira vez de cristãos. O evangelho foi escrito antes da expulsão, mas bem dentro desse conflito. E, gente, vamos ver se a gente encontra essa citação aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Para você dizer lá na catequese. Esse dia apareceu na missa essa referência importante. Veja se tem aí na sua Bíblia. E o encontrou e levou para Antioquia. Conviveram nessa igreja durante um ano inteiro e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos
receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Certo. Pois assinale aí, anote aí no seu caderninho para você guardar. É bom a gente ter algumas coisas da nossa fé guardadas no coração. Vamos dar continuidade. Então, como colocado aí no último parágrafo, o evangelho vai se dar em meio a esse conflito. Como coloca ali próximo aos anos 90 e 95, certamente o texto já vai mais bem no auge aí também desse conflito. O grupo dos judeus fariseus acreditavam, que são os que estão apegados à lei, que a salvação só aconteceria com a estrita observância da lei do puro e do impuro. As pessoas que não tinham condições de cumprir todas as exigências da lei eram consideradas impuras e malditas. O número de pessoas impuras e excluídas multiplicava-se nessa ideia. Não só por isso, mas porque, de fato, tinham doentes, pobres, estrangeiros. Porém, os judeus cristãos, que também se consideravam o verdadeiro Israel, acolhiam os excluídos em seu meio. Para você ver. À luz da fé, um grupo olha que os estrangeiros, as pessoas doentes, principalmente se portassem com uma doença grave, como a lepra ou qualquer deficiência, a ideia que tinha que aquela pessoa pecou grave. E era tão forte isso que eles achavam assim, o Messias não vinha porque essas pessoas atrasavam a vinda delas. Enquanto que os cristãos, interpretando também Jesus, vão entender completamente o contrário. Não. O nosso mestre, nosso Deus, é aquele que acolhe. Não foi só agora em Jesus. Antes, também, na era do tribalismo, por exemplo, o estrangeiro, o órfão e a viúva eram lei da comunidade não deixar sofrer. Agora, essas pessoas, a partir da chamada lei do puro e impuro, que ela surgiu a partir do exílio da Babilônia, principalmente no pós-exílio, o conceito de raça pura, o conceito que você não deve se misturar com outros povos, ou então isso vai fazer com que, fortemente, esta lei, ao invés de salvar, muitas vezes ela vai excluir. Eles insistem, os cristãos. Jesus morto na cruz, que é escândalo para os judeus, é o verdadeiro Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E o mestre da lei, baseado na justiça e na misericórdia. Esse é o nosso Jesus. Através da palavra e ação de Jesus, os judeus cristãos criticam a sociedade do império e dos judeus fariseus, baseada no poder que explora e oprime. Gente, vocês observam que sempre vai vir a palavra judeu, primeiro. Isso dentro do contexto da lei palestina. Ou seja, são judeus cristãos, são os judeus que, porque antes de ser cristão eram judeus, não eram só cristãos. Assim como a gente vai ver também que vai vir os pagãos que agora vão se tornar cristãos. Mas havia os judeus, naturalmente, fariseus, que não se tornaram cristãos. Mas, de início, todos eram judeus. Então, aquele católico que muda de igreja, né? Então, ele muda de igreja, lá ele não vai ser chamado católico evangélico, né? Mas as pessoas sabem de onde ele vem. Então, inicialmente, por muito tempo, a gente foi chamado de cristãos vindo do judaísmo. O conflito também acontecia dentro das comunidades cristãs, em que havia várias formas de seguir a Jesus, como hoje temos diversas correntes no cristianismo. Umas mais ligadas à lei e aos rituais, mais estruturadas, e outras mais proféticas. Havia conflito dentro e fora da comunidade. E isso é um cuidado que nós precisamos ter dentro da comunidade. Por quê?
Já existe, gente, a sofrência de que o mundo impõe sobre a gente. É guerra, é corrupção, é a droga, é o problema da família. Então, a comunidade ela é para ser o sacramento da unidade, o sacramento do amor, do diálogo. Porque se a comunidade mesma também está dividida, ela também vai se fragilizar e não vai ter condições de se impor a esse mundo que quer a sua destruição. Então, o que ele está dizendo? Havia os problemas fora da comunidade, ou seja, externos, seja as forças do Império Romano, seja a questão do judaísmo, a guerra, mas dentro da comunidade também tinham seus conflitos. Nós também temos conflito de liderança, de grupo, de pastorais, uns que acham que a salvação é mais só adoração, outros que acham que a salvação é também a profecia lá na base. Quer dizer, o decisivo é a forma como a gente compreende Deus. Hoje eu postava que a fundamental importância de você saber ler a Bíblia para que você não seja um fundamentalista, mas experimente a partir de si, da palavra, a libertação. Nesses conflitos, algumas perguntas pairavam na cabeça de muitos judeus cristãos, né? Ou seja, de gente que era judeus, apegados à lei, mas que agora a lei é a misericórdia, o amor. Quem falava verdadeiramente pelo Deus de Israel? Quem entendia interpretava com exatidão a Torá? Quem estava capacitado para interpretar o passado e conduzir o povo de Deus ao futuro? Quem estava seguindo verdadeiramente a Jesus de Nazaré? Essas perguntas aparecem dentro da comunidade do Evangelho de Mateus, assim também como em Marcos e Lucas. A partir dessas indagações, as comunidades de Mateus acolheram e reinterpretaram os principais fatos e palavras de Jesus a partir de seu contexto e produziu suas reflexões para reanimar seus membros a perseverarem no seguimento de Jesus. Assim, o Evangelho de Mateus nasce a partir da resistência de uma pequena comunidade de pessoas fiéis a Jesus, sinal da presença salvadora de Jesus e do seu reino. É tão claro, às vezes, gente, a nossa cabeça, e nem sempre a gente sabe traduzir. Às vezes a gente cede a ideia de massa, a ideia da onda, do oba-oba, do show, porque eles têm uma força grande, mas quem é mesmo fiel a Jesus? Quem está sendo fiel às opções de Jesus? Qual é mesmo o nosso Jesus? É aquele que só tem a nos oferecer ou é aquele que nos faz ser dentro de uma realidade que precisa ser transformada a partir da nossa fé? Agora, a estrutura do Evangelho. Pega aí a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Vê se você está aí com a sua Bíblia. Edileu, você está aí com a sua Bíblia? Olha, olha. Estou sim. Estou aqui com a minha Bíblia. Acolá tem um Ricardo. Ricardo, você está aí com a sua Bíblia? Então, muito bem. Então, o que o Centro Bíblico colocou aí para nós da estrutura? Porque a estrutura do livro depende de quem as organiza, né? Olhando aqui que minha câmera está me pegando só um pedaço. Vou consertar ela. Podemos afirmar que o Evangelho de Mateus foi escrito como uma catequese para os judeus cristãos que atravessavam uma forte tensão com o judaísmo final. Era um grupo minoritário, frágil, oprimido pelo império e autoridades judaicas. Por isso, o Evangelho de Mateus pode ser estruturado a partir de 5 livros, com uma introdução, dos capítulos 1 e 2, e uma conclusão, narrando
a morte e ressurreição de Jesus, nos capítulos 26 a 28. Cada um dos 5 livros traz 2 partes, uma narrativa e um discurso. Ao todo, há 10 partes. E uma forma de Mateus relembrar as suas comunidades, o Pentateuco. Lembro que um detalhe que eu falei é um evangelho de cunho mais judaico. Então, ele tem ali presente, por exemplo, Jesus vai ser comparado a Moisés. Por isso que Jesus faz o discurso da montanha, como Moisés esteve na montanha. Então, a própria estrutura do evangelho também pode ter presente isso. Sigamos. Olha aí, veja aí se na sua Bíblia está assim. Se não tiver, não corrigir essa danada. A primeira parte, nós temos ali a justiça do reino de Deus, capítulo 3 até o capítulo 7, né? E ali dentro nós vamos ter uma narração. Jesus traz o reino de Deus, 3 a 4. Aí depois vem o discurso, é o famoso sermão da montanha, que são 3 capítulos. Muitas vezes corre o risco de a gente pensar que o sermão da montanha são só as bem-aventuranças. Não. Começa ali nas bem-aventuranças, vai concluir lá com aquele texto que vai dizer que o homem que tem juízo é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A segunda parte, uma justiça que liberta os pobres, 8 a 10. Depois vem mais uma narração, os milagres, sinais do reino, 8 e 9. Daí vem o discurso da missão, como anunciar este reino. A terceira parte, uma justiça que provoca conflitos. Daí vem mais uma narração. As reações diante da prática de Jesus e o discurso, que são as parábolas. Ali você vai encontrar várias parábolas do reino também. Nessa quarta parte, o novo povo de Deus, de 13 até 18, 35. Nós temos ali uma narração, o segmento de Jesus, de 13 até 17, 27. O discurso, a comunidade dos seguidores, 18, de 1 a 35. É ali que vai aparecer aquele texto, onde 2 ou 3 estiver reunidos. Vai surgir também a pergunta de Pedro, quantas vezes vou perdoar se alguém pecar contra mim? Quer dizer, é a vida comunitária com seus desafios e suas luzes também. A quinta parte, a vinda definitiva do reino, 19 até 25, a narração. Vamos ter ali 19 a 23, o reino é para todos. E vai aparecer ali algumas parábolas da vinha, por exemplo. O discurso, sempre vai aparecer essa vigilância, e ali em meio à vigilância vai aparecer também o julgamento, o juízo final. Ou seja, lá no capítulo 25, eu estava com fome, com sede, eu estava nu, eu estava doente, eu estava preso. Você me visitou, não me visitou. Então, isso é o que vai ser decisivo para você estar ou não do meu lado. E a conclusão, nós temos a Páscoa, né, a ressurreição do Senhor, que vai concluir com aquela, desde que a gente usa tanto no batismo. Eis que eu estarei com vocês até o fim do mundo. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro, meu Deus, vai ter fim mesmo, né, esse mundo. E aí a gente lembra assim, se não for esse finzão assim, para todo mundo de uma vez só, mas de vez em quando vai um. Enquanto não chega a nossa vez, vamos vivendo essa justiça do reino, viu? No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o verdadeiro Messias da justiça. Então, é importante a gente ter claro essas afirmações, porque quando você lê um texto, ela não vai aparecer assim. Você vai precisar ter previamente esse conhecimento para entender por que Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, olha, você deve ser sal da terra e luz do mundo.
Quando você tem previamente o contexto, então isso lhe ajuda a entender o texto que você está lendo e talvez vai fazer alguma colocação, ou, como colocou ali a Carol, principalmente para viver a vida da gente. Jesus é apresentado como esse Messias da justiça, o novo Moisés. Ou seja, o autor do Evangelho de Mateus tem bem presente o Antigo Testamento, mas olha em Jesus, o realizador daquelas promessas, que ensina a prática da lei, mas a partir da misericórdia e justiça, para construir um reino no qual todas as pessoas necessitadas são acolhidas. É uma justiça que vai além do ritualismo e da estrita observância da lei. E isso, gente, é muito importante porque, às vezes, até no espaço religioso, parece que a salvação é só para um grupo. A salvação é só para quem está na minha igreja, é só para quem é do meu movimento. E, e a gente já coloca uns no inferno, assim, se coloca como juiz. Então, o evangelho de Mateus vai ter, apesar de ser um evangelho judaico, mas é um evangelho cristão. Então, a partir da ótica cristã, a gente não pode ser egoísta, individualista, a gente não pode, pelo contrário, realmente a salvação é para todos. E como comunicar esta mensagem? Acolher ou não acolher, aí não tem um poder sobre isso. Nossa mensagem é nós mesmos acolher e propor o mundo. Colocamos aqui alguns dos temas que vão ser trabalhados dentro do livro, tá bom? E uma pequena citação, como a equipe coloca no vídeo. Veja que eu estou fazendo uma introdução geral. Deixa eu ver que hora é essa, 8 e pouco. Então, a primeira vai trabalhar a genealogia. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. A partir de agora, daremos maior atenção aos textos que só aparecem no Evangelho de Mateus. Ou seja, quando o Centro Bíblico selecionou esses 5 encontros, mas foi a partir dos textos que só aparecem no Evangelho de Mateus. Não, vamos estudar todos os 28 capítulos, né? E nesses textos, vamos identificar o rosto da comunidade e qual o seu projeto. Uma das preocupações principais do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o Messias dos excluídos e dos pequenos. E isso vai aparecer na genealogia, quando coloca ali a imagem de 4 mulheres. No tempo das primeiras comunidades cristãs, o povo judeu esperava por um Messias poderoso como o rei Davi. O interessante esses dias, o Evangelho colocava Jesus contestando essa ideia. Mas se até Davi chama o Messias de Senhor, como é que pode ele ser o Senhor? Contestou Jesus. Verdade, Jesus nunca quis essa comparação. O povo judeu esperava por um Messias poderoso como o rei Davi, que viria para restaurar Israel. Para os judeus fariseus, ele devia ser o Messias da linhagem de Davi e defensor da lei oficial. É a lei que excluía pobres, doentes, estrangeiros e escravos. Neste evangelho, a genealogia apresenta Jesus como filho de Davi, filho de Abraão, o Messias de Deus e a plenitude das gerações. O que chama a nossa atenção é o fato de o Evangelho de Mateus apresentar na genealogia de Jesus 4 mulheres estrangeiras, o que não era costume nessas listas de genealogia. Ou seja, já é uma quebra de tabu. E isso dá uma abertura muito grande. E qual era o conceito que o judeu tinha de estrangeiro? Quando a gente lê Marcos, capítulo 7, aparece aquela mulher cirofenícia. Senhor, minha filha está assim, faz um milagre. Jesus diz, olha, não está certo tirar
o pão da boca dos filhos e dá aos cães. Ou seja, o estrangeiro, agora, nesse novo contexto, a partir do exílio, do pós-exílio, até no tempo de Jesus, em nome da lei, o estrangeiro ele é como um cão. E o texto, lá em Marcos, também nessa mesma ótica, é escrito para dizer: Jesus pensa diferente. Coloca a mulher que vai também replicar ali, Senhor, mas os cães comem pelo menos as sobras. E Jesus, a tua fé te salvou. Ou seja, a partir daquele momento, aquela ideia nacionalista, aquela ideia fechada, ela é rompida. Então é isso que traz para a gente também quando coloca a imagem dessas 4 mulheres e mulheres estrangeiras na agenda de Jesus. Então isso já diz muito para nós. A genealogia de Jesus apresenta essas 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, Betsabeia. Ela, junto com Maria, uma mulher grávida antes do casamento, eram consideradas impuras segundo a lei oficial. Ou seja, todas eram excluídas da sociedade judaica. Qual a intenção do autor do Evangelho de Mateus ao afirmar a presença de mulheres impuras e excluídas na genealogia de Jesus? As comunidades de Mateus acreditavam em Jesus como o Messias dos excluídos, que ultrapassava essa lei do puro e impuro, em oposição ao Messias rei poderoso defensor da lei esperado pelos fariseus. Às vezes eu digo assim, será que quando nós chegar lá, se a gente for lá no céu, um bocado de gente que a gente pensava que não ia estar lá são os que estão, e nós não vamos ter o direito de entrar? Porque muitas vezes, em nome da fé, a gente tem alguns comportamentos de exclusão, desvio o olhar, uma série de coisas, né? Textos exclusivos de Mateus é a narrativa da fuga de Jesus para o Egito, por exemplo. O rei Herodes ficou furioso por ter sido enganado pelos magos. O nascimento desse menino poria em perigo a situação vigente. Era preciso uma solução imediata: matar todos os meninos de Belém e seus arredores com menos de 2 anos. Então, texto exclusivo de Mateus. Em meio à perseguição e morte, o menino Jesus é salvo da mão de Herodes, foge para o Egito, a terra de Moisés, e depois volta à terra prometida como um novo Moisés, para formar o povo novo, o novo povo de Israel, que são as comunidades cristãs. Toda a narrativa da infância de Jesus revela a compreensão da comunidade de Mateus. Jesus é o novo Moisés, o Messias dos oprimidos e dos pequenos. Jesus é o filho da história humana e da história divina. Como colocava Paulo VI, né? A encíclica Novo Milênio. O cristianismo é uma religião entranhada na história. Então, a genealogia também nos faz pensar que o Messias ou Jesus não caiu, não, pronto, ele entranhou dentro da história. O Evangelho de Mateus mostra que a história de Jesus não é uma história individual, mas é a projeção das buscas e esperanças de um povo. Estudar e refletir os evangelhos nos ajuda a voltar às origens do movimento de Jesus e buscar novas luzes para a nossa vida cristã. Rever nossas raízes reforça a nossa consciência de que somos parte de uma história que vai além de nós e nos possibilita melhor compreensão do sentido de nossa própria história. Mais um texto que estudaremos são as bem-aventuranças. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Após a leitura e a reflexão dos textos sobre a origem e o nascimento de Jesus, vamos refletir o discurso de Jesus como o Messias da justiça e da misericórdia.
Nesta parte, encontramos a proclamação das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, e um ensinamento sobre as práticas de piedade. Então, vamos ver. Alguém vai ler aí Mateus 5, de 1 a 12, e outro lê lá Mateus 6, de 1 a 18. A gente lê ali na Quaresma e outros momentos. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, eles ensinava, dizendo: Felizes os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promoveram a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque é deles os reinos dos céus. Felizes vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Eu sou do interior, do sertão, e algum tempo aí, lá pelos final dos anos 80, início dos anos 90, que alguns aqui não existiam ainda, quando a gente vai ficando velho, tem necessidade de contar essa história. Vendiam uns quadros. E vendiam quadro de santos. Mas sempre me chamou a atenção que um dos quadros que vendiam era os das bem-aventuranças. E qual a ideia que passa quando você chega a vender um quadro das bem-aventuranças, você o tem, ou até mesmo quando você lê? É de uma poesia, é de algo romântico, é de algo que só fala da felicidade. E aí, graças a Deus, foi estudando a Bíblia que a gente foi, olha, as bem-aventuranças não é só essas flores, não. Então, você olha aí, pode pegar a sua Bíblia. Quem tem aí, que outras realidades tem dentro dessa comunidade de Mateus? Desde o primeiro versículo vai apontar qual é a situação que tem dentro dessa comunidade. Quem pode dizer aí? Cada um diz um nome, outro diz outro. Vamos participar. Por exemplo, aqui na de você não tem nenhum pobre. Aqui na minha tem. O que mais que tem? Eu não entendi. Olha, está falando aqui comigo? Nós vamos dizer, lendo as bem-aventuranças, que parece uma poesia romântica, mas que não é, ele faz uma denúncia da realidade da comunidade. E qual é a realidade da comunidade? Que está aqui entre as entrelinhas. Por exemplo, eu coloquei, uma das coisas que tem na comunidade são os pobres. Mas o versículo 2 também vai colocar outra coisa que tem. Versículo 4, o que tem? Fala os felizes e os que choram. Ou seja, se são felizes os que choram, porque tem gente chorando, né, não? Tem gente que está sofrendo, está chorando. Ou seja, tem gente que está chorando, não está chorando por esporte, não. Deve estar chorando porque está sofrendo. Os que têm fome. Olha aí, olha, tem gente passando fome, né? No versículo Tem 6 aí é Nossa, profundo. de coração. O que mais? Perseguidos, Tem gente perseguida. Alguém falou do versículo 6, foi? Nossa, de coração. Eu falei do versículo 6. Os mansos. Esse aqui vão herdar a terra. Quem vai herdar? Já tem a terra? Não.
Não, ele não, de fato, ele não faz, é teta. Né? Tem os misericordiosos. Tem os misericordiosos, tem. É muitos que são perseguidos por causa da justiça. É tu, Gilberto? Vamos lá. Tem os perseguidos por Puro causa de da justiça. coração. Muito bem, Padre Nadir, meu companheiro. Tem aí os perseguidos por causa da justiça, né, Padre Nadir? Tem os que promovem a paz. Que promovem a paz. E os que não. Os puros de coração. Olha aí. Essa Os que são comunidade, perseguidos por causa de Jesus. o que mais que tem nessa comunidade? Tem os que perseguiram os profetas. Isso, olha, vocês não são os únicos perseguidos, não. Da mesma forma também fizeram os profetas, com os profetas. Se tem gente perseguida, é porque tem perseguidor. Então, na comunidade Olha também aí. tem perseguidor. Eita danado, né? Agora, Tem. chama atenção também que tem, olha, os misericordiosos, né? Tem gente que, porque às vezes a misericórdia você vê apenas como um sentimento, né? Mas, por exemplo, alguém que pode partilhar e partilha, né? Alguém que pode ajudar e ajuda. Ou seja, o Evangelho coloca isso também. Agora, já que nós estamos aqui, Jesus está fazendo esse discurso, e aí ele vai olhar para os discípulos, ele está olhando aqui para os discípulos. Lá nos outros versículos, o que Jesus vai pedir que nós sejamos para essa realidade? É aí que entra a nossa parte. A gente sempre deve ler a Bíblia e viver a nossa fé perguntando o que Deus quer de nós, não é o que a gente quer de Deus, não. Né? O que Deus já deu tudo. Alguns parece que até em excesso, né? Mas a pergunta é o que Deus quer de mim. Está lá na frente, né, padre? No versículo 13 a 18. Muito bem, você está muito atento. Vai lá, como é teu nome? Chué. Chué. Muito bem, Chué. Então, o que Jesus vai pedir? Leia aí, até o versículo 16. Até o versículo 16? Agora. 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, com que será restituído o sabor? Isso aqui é Jerusalém. Certo. Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e colocado e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Nem se acende uma luz para colocá-lo debaixo do candeeiro, mas sim para colocá-lo sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz, é o que o Padre quer, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Jé. Na verdade, um grupo vai trabalhar esses textos, né? Mas o que é importante? Jesus é tão sábio. Assim, eu sou fã, muito fã de Jesus. Assim, eu leio a Bíblia, eu admiro as respostas que ele dá às pessoas. Ele é o advogado dele mesmo. E as instruções dele. Então, quando Jesus, olha, nessa realidade que tem pobre, que tem gente chorando, que tem gente com fome de justiça, ou seja, gente que é injustiçada, gente que é perseguida por causa do evangelho, e gente que não tem paz, você não pode ser
frouxos, vocês não podem ser tão vulneráveis. Vocês precisam ser como sal. E se a gente for pesquisar o que significa ser como sal, a gente vai a fundo, né? Mas todo mundo tem um conceito prévio do que realmente, o que significa ser sal. Eu digo uma palavra, caso que ela não tenha ainda nos escritos no dicionário, ser sal é ser aquilo que você não pode não ser, você precisa ser, criatura. E ninguém vai ser em teu lugar, não. Né? Ou seja, se eu estou num lugar, eu sou um cristão, eu devo, pela essência da minha fé, ser consistência ali daquela realidade que transforma. Então, ser luz significa que aquela realidade ela passa a ser melhorada a partir da minha presença. Ou seja, não é algo que atrai a mim, mas é como eu ajudo aquela realidade a ter a paz que está faltando, a ter a vida comunitária que está precisando, a viver o amor que está precisando. Porque a função da luz não é ninguém olhar para ela, mas é iluminar uma realidade. Aí vamos passar que eu já estou pregando. Vamos lá. Obrigado, Joel. No tempo de Jesus, os escribas e os fariseus pregavam e impunham a teologia da retribuição. É aquela toma lá da casa, jogo. Eu vou rezar aqui uma novena, ou então 40 dias, mas em troca me dê isso, viu? Então, determinando quem era puro e feliz diante de Deus. Conforme essa teologia, que é colocada aqui pelos cristãos da comunidade de Mateus, o poderoso era bem-aventurado. Deus oficial recompensava uma pessoa pura e justa com riqueza, descendência e vida longa. Mas castigava uma pessoa impura e injusta com pobreza, com a falta de filhos e sofrimentos. Eu sempre penso assim, se todos que cometem injustiça sofressem isso, né, que mundo a gente teria? O critério para considerar uma pessoa justa ou injusta era estrita, ou seja, se limitava à observância da lei com os inúmeros impostos. Passemos. Um dos critérios que o judaísmo tradicional usava para classificar as pessoas como puras e abençoadas era a prática da piedade. E aí nós temos, até peço desculpa a você que selecionou lá o texto, mas não vai dar. Mas todo mundo lembra aquele texto, né? Olha, se você quer rezar, entre dentro do quarto, não fique aí colocando os telhados, colocando faixa que você está jejuando, que você está em oração. É no capítulo 6 que vai ter lá a oração também do Pai Nosso, né? Porém, no tempo das comunidades de Mateus, a elite fazia disso uma prática ritualista, uma forma de ostentação e de promoção pessoal. Gostavam de dar esmola para os pobres em público e vangloriavam-se de suas obras assistenciais e de sua religiosidade, mas não usavam seu poder e seu prestígio para estruturar uma sociedade de justiça e solidariedade. Mateus nos apresenta Jesus denunciando essas práticas e declarando que obra de piedade separadas de um verdadeiro empenho pela construção de uma sociedade em que impere a justiça do Reino de Deus, fazem da religião, dos rituais e até mesmo dos pobres meros objetos para adquirir pontinhos. Dado que eu fiz uma caridade hoje, eu ganhei um pontinho, depois pode voltar a ser corrupto. Os favores de Deus e perderam a sua finalidade, que é de comunicar e fortalecer nossas relações com Deus e com o próximo. Jesus proclama que as pessoas consideradas como malditas pela sociedade justa são, na verdade, os benditos. O critério para a bênção de Deus é a vivência da justiça solidária. Um dos critérios que o judaísmo tradicional usava para classificar as pessoas como puras e abençoadas era a prática da piedade, né? Esses três aí, jejum, esmola, caridade. Porém, no tempo das comunidades de Mateus,
Essa elite fazia prática ritualística como uma forma de ostentação, né? Ou seja, a prática da justiça e da solidariedade, muitas vezes, era deixada de lado. E prova disso, né, que é prova, mais um texto que é bem contundente, isso é o capítulo 23. Você pode anotar aí, que Jesus vai começar dizendo, olha, vocês podem até estar junto ali, escutar o que ele diz, mas não sigam o que ele segue, não, né? Vamos ver lá. Para os escribas e os fariseus do tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, as pessoas bem-aventuradas eram aquelas que observavam a lei. Porém, a prática da lei acabou se transformando em uma observância mecânica e até lucrativa, excluindo várias pessoas, especialmente os pobres, os doentes, os anciãos. Lembra quando aquele discípulo perguntava, Jesus, ele está assim? É porque ele ou alguém da família dele pecou. Jesus não foi nem ele, nem alguém da família dele. Mas para que você exercite o teu amor, ou a tua misericórdia. Afirmar que os pobres, os sem terra, os aflitos, os famintos são felizes, significa encorajar-se no projeto do reino de Deus, o reino da justiça, da fraternidade e da solidariedade, e a busca de uma sociedade sem injustiças sociais. Ou seja, por detrás da bem-aventurança, por exemplo, existe uma denúncia. É a proposta de uma inversão social que acontecerá com a colaboração de todas as pessoas que vivem na prática da justiça. As pessoas consideradas malditas pelo sistema, como os pobres, os doentes, quer dizer, agora, elas são consideradas felizes e bem-aventuradas. Já pensou? Você, alguém achar que nem tem direito ao céu, de repente alguém dizer, você é a expressão desse céu. Agora, o que é a felicidade para você, para mim, para nós? Veja, felizes, bem-aventurados, vocês serão felizes. O que significa? Como colocamos em prática o projeto de Jesus apresentado nas bem-aventuranças? Que questionamento elas trazem para nós? No capítulo 18, aqui a gente está fazendo esse passeio, gente, para chegar ao final lá do nosso livro, porque tudo isso vai ser retomado desses 5 encontros que teremos. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, temos uma afirmação importante. Jesus Cristo está presente na comunidade reunida. O testemunho das primeiras comunidades cristãs, em Mateus 18, confirma que os conflitos faziam parte do dia a dia da vida das comunidades. Por isso, o perdão é fundamental. Assim, é importante a pergunta de Pedro, né, quantas vezes perdoar? E isso, você não vive a dimensão comunitária se você não aprender a dar e receber o perdão. O conflito externo com os judeus fariseus, apoiados pelo Império Romano, não era o único que as comunidades de Mateus enfrentavam. Havia também os conflitos internos. As comunidades eram constituídas, em sua maioria, por judeus cristãos, apegados à lei e às tradições judaicas. Ou seja, embora a pessoa virou cristã, mas o que ela tem na base é a religião judaica. Não tem aquele evangelho que vai para o festejo? Pois é. Mas, nas suas comunidades, havia também os gentios, que são aqueles que depois vão ser chamados também de pagãos, aqueles que foram evangelizados por Paulo, que, embora não sendo judeus, vêm de outras experiências de fé, talvez politeísta, mas que agora também estão entrando na comunidade, que estão aderindo e vão se tornar cristãos. Ou seja, havia também os gentios e os judeus helenistas, ou seja, os judeus que tinham forte influência na cultura grega e não eram apegados à lei judaica. Paulo foi muito sábio a saber chegar a essas pessoas. Vamos lá. No dia a dia, os conflitos eram inevitáveis.
ao interpretar e seguir as palavras e a prática de Jesus, surgiram divergências, como a observância rigorosa da lei e a tradição judaica, a adaptação do modo de vida dos gentios, a superioridade dos judeus cristãos em relação aos gentios convertidos, a disputa pela liderança e o descuido com os pequeninos e as pessoas pobres da comunidade, entre tantas. Né? Os Atos dos Apóstolos narram bastante isso, desde o capítulo 7, quando tem que eleger um grupo de pessoas para cuidar das viúvas desses gentios, ou seja, o trato era diferente. E poderíamos dizer que as primeiras comunidades foram sábias em saber, pelo menos teoricamente, deixar uma mensagem de entendimento com o primeiro concílio de Jerusalém, né, do capítulo 11 até o 15 dos Atos dos Apóstolos, quando o encontro dessas duas culturas agora em uma mesma fé, ambos vão precisar deixar algumas coisas, porque agora é Jesus a centralidade. Certamente os conflitos fazem parte do dia a dia da comunidade. Alguns membros se comportam com intolerância, preconceito, insensibilidade, pretensões sociais ou com interesse na riqueza e no poder. Por isso é fundamental que a comunidade haja com responsabilidade, com prudência e justiça, procurando corrigir o irmão. A comunidade de Mateus alerta sobre a importância da correção fraterna contra o legalismo e o rigorismo da sinagoga. É preciso perdoar sempre. Essa comunidade proclama que em Jesus Deus está conosco, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, sempre. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A tradução aqui foi generosa, não colocou o fim do mundo. Cristo está presente na comunidade reunida. A correção fraterna e o perdão são elementos fundamentais que consolidam a vida em comunidade. Não há limites para o perdão. É preciso perdoar sempre. Perdoar não é fácil, mas a presença do ressuscitado em nossa vida nos ajuda nesse exercício. Está perto, minha gente. A correção fraterna e a oração são formas de manter a comunidade reunida e perseverante em seus ideais. O perdão é um processo que exige sair de si e ir ao encontro do outro. É preciso olhar para os lados e criar laços fraternos e solidários. Ou seja, o perdão ele é uma decisão. A cura, ela demanda mais tempo. Porque às vezes a gente acha que perdoou, curou. Não, tem um processo. Por isso que às vezes tem que ter cuidado, porque antes da ferida sarar, você provoca outra dor, então aí fica mais difícil. Como o pastor que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela que se perdeu, é necessário que cada pessoa assuma o cuidado de pastor para seus irmãos e irmãs. É preciso sair ao encontro da pessoa que errou e, acima de tudo, amá-la. A correção fraterna é necessária em todos os ambientes que vivemos. Nesse texto vai dizer assim, olha, se nem a comunidade ou a igreja ele escutar, seja tratado como um pagão. E Dom Valentim, nosso bispo, ele faz uma ressalva nesse versículo, porque ele diz, e como era que os cristãos tratavam os pagãos? Que a gente acha assim, não, ser tratado como um pagão, então excluir deles, não. Os cristãos tratavam os pagãos com amor maior. Tem gente que a gente tem que tratar com amor maior. Porque se você não tiver um amor dobrado, você foge dela e joga fora porque não suporta. Então, tem pessoas que elas exigem de nós paciência dobrada, amor maior, perdão dobrado. Na vida comunitária, a gente está falando, né? Então, qual o objetivo de nossa oração comunitária? Como aceitamos os nossos limites pessoais e comunitários? E como aceitamos os limites das pessoas de nossa comunidade? Então, todos nós vivemos nessa escola de educação, porque tem muita gente que treina-nos e vai nos melhorando, porque
faz da nossa paciência um exercício. Ou então, nós também, às vezes, somos assim na vida do outro. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes. Na última parte do nosso diálogo com o Evangelho de Mateus, vamos refletir o discurso de Jesus sobre o julgamento final, no qual seremos julgados pela prática do amor. No tempo de Jesus, das primeiras comunidades cristãs, o povo judeu acreditava na transformação do mundo por meio da intervenção de Deus, ou seja, o juízo final. Vai chegar esse dia, e parece que é bom fazer essa pregação que bota medo nas pessoas. Vamos passando aí. A correção ali do texto, você deve ter percebido, né? Mateus 25, 31 a 36. Nos capítulos 24 e 25, as comunidades de Mateus retornam tradições apocalípticas inspiradas em Daniel, elaboradas na resistência às guerras e violências sofridas com o Império Grego e Romano, especialmente nas perseguições de Nero e na Guerra dos anos 70, e aplicam essas tradições ao contexto de perseguições que elas estão vivendo, julgadas e castigadas com açoites nas sinagogas por crerem que Jesus é o Messias. As comunidades de Mateus, como parte do judaísmo, também se apegavam na esperança da vinda de um Messias que iria instaurar o reino de Deus, concedendo a vitória aos justos. As comunidades de Mateus, porém, veem em Jesus este rei e juiz de todas as nações, e o apresentam como filho do homem, não de Davi, que não julgará com o critério da lei do puro e impuro, mas segundo a justiça do reino. A prática concreta do amor solidário, trazendo o julgamento final para o dia a dia das comunidades. O critério será o que fizermos hoje aos nossos irmãos pequeninos e injustiçados. As comunidades de Mateus são colocadas em situação de julgamento e convidadas a verificar a sua prática da justiça. Jesus, filho do homem, está presente nas pessoas excluídas. O que importa é exercer a solidariedade sempre, especialmente com os pequeninos. Tenho me preocupado, gente. Às vezes a gente escuta as pregações. A palavra pobre, ela não aparece mais em muitas de nossas pregações. Em alguns lábios, forma que a pessoa pronuncia o nome pobre, é como que algo que a pessoa está cuspindo. Ou seja, a pessoa pronuncia porque teve que ler, porque teve que citar algo da igreja, mas não é algo do coração, não é algo da sensibilidade. Observe. O Evangelho de Mateus descreve que o critério de julgamento no juízo final é a fidelidade à vontade de Deus. O que o Pai quer é a prática da misericórdia e solidariedade, que é oposta à teologia da retribuição, na qual Deus retribui a salvação oferecendo prosperidade, vida longa, saúde e ressurreição, a quem observa a lei por sua salvação individual e promoção pessoal. O reino dos céus, é importante dizer, Mateus, somente ele usa essa expressão assim, reino dos céus, os outros vão falar reino de Deus, está presente no meio dos pequeninos, das pessoas misericordiosas e solidárias, e será definitivamente estabelecido por uma intervenção de Deus e do seu Messias. A situação do julgamento final é um alerta para as comunidades de Mateus praticar a justiça do reino. Os gritos das pessoas famintas e desprezadas pela sociedade continuam ecoando em nossos ouvidos e muitas vezes nós abafando esses clamores. Eu digo que, principalmente hoje com o extremismo político, é assim que chama, a polarização, de primeiro o pobre, a dor doía, ele podia gritar. Hoje dói, mas nem gritar, ele não pode.
Ele é taxado, ele coloca uma placa de alguma coisa que não é a sua dor. Como que o seu grito representasse algum setor político da sociedade. Não, não é isso, não. É a dor que está mesmo na pessoa. Então, dê o direito da pessoa gritar, de reivindicar. Olhando o nosso redor, temos tantas pessoas que sofrem situação de injustiça social. Diante disso, podemos nos perguntar quem são os benditos do Pai na realidade de hoje? Em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossos ambientes de trabalho, qual a resposta nós damos aos clamores das pessoas necessitadas? Se a gente não as silenciar, já é muito, né? Em nosso diálogo com o Evangelho de Mateus, aprendemos a ser discípulo ou discípula de Jesus é viver a fraternidade, a comunhão com os pés na realidade, não flutuando. Dialogar, acolher e partilhar. Solidarizar-se com os oprimidos. As comunidades de Mateus reconhecem Jesus vivo em seu meio. Jesus é Emmanuel, o Deus conosco. Ele não é um Messias poderoso, triunfalista, ritualista, mas é um Messias servo, com a prática do amor, da misericórdia e doação. Que a leitura e a reflexão do Evangelho de Mateus possam provocar em nós e em nossas comunidades um novo entusiasmo no segmento a Jesus. Que possamos aprender da prática de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, a viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que assim a gente fixe tanto os olhos em Jesus, que a gente possa ser um Cristo. Pessoal, eu estou aqui, tentei apresentar um mapa geral do Evangelho de Mateus, não é tudo, né? E teria uma pequena reflexão ainda sobre o primeiro encontro, que é Mateus 1, de 1 a 17. O que acha? Alguém tem alguma coisa a dizer, algo a complementar? Algo foi importante até aqui? Equipe, dá para a gente ir mais esses 10 minutos? Não dá? Sei que deve ter gente aí dormindo, sofrendo, que só escutar o outro falar, né? Diga alguma coisa aí até que eu bebo um gole d'água. Isso mesmo, minha gente. Temos 12 minutinhos aqui até às 21 horas. Então, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pontuação, alguma pergunta, podem fazer aí, que o padre já bebeu a água dele. Uma coisa que eu quero falar, que eu acho muito bela, é a questão do perdão. Às vezes, eu sei que é difícil perdoar, mas quando a gente busca o amor de Deus na vida da gente, a gente tem sempre essa capacidade de perdoar com amor. Eu não sei se eu estou certa, Padre José Alberto, mas se eu não estiver, me corrija. Eu tenho toda a capacidade de perdoar, mas às vezes eu perdoei uma pessoa que fez tanto mal, mas eu perdoei. Só que eu sou obrigada a conviver com esta pessoa. Essa palavra obrigada é difícil, né? É difícil, mas eu recoloco novamente. Eu tenho a necessidade de conviver com esta pessoa. Se eu perdoei, mas ela é uma pessoa que, mesmo eu perdoando, deixa eu colocar também, ela se acha, não sei nem como é que eu quero me colocar, ela acha que eu tive, colocando a palavra feia, obrigação, ela acha que eu perdoei porque eu tinha a obrigação de perdoá-la. Entendeu? Aqui nós precisava de um encontro e um aconselhamento pastoral para resolver isso aqui. Por quê? Às vezes, a mágoa fica. E a mágoa, ela precisa ser curada. Curada. Enquanto a gente não a cura, ela passa a ser os óculos
Porque eu conheço pessoas que é que nem a cana. Elas são viradas em bagaço e mesmo assim elas permanecem doces. Né? Jesus estava na cruz, perdoa, ele não sabe o que faz. Por quê? Com ele estava resolvido. Está entendendo? Porque ele não podia resolver pela maldade dos que estavam lá. Né? Então, realmente, às vezes a gente diz, eu dei o perdão racional, mas eu preciso trabalhar para que eu não olhe mais o outro com aquela dor que está dentro de mim. Né? E isso é processo. Né? Isso. Realmente é um processo mesmo. E é um processo, dependendo da situação, é um processo doloroso, mas que a gente realmente precisa trabalhar. Não vale a pena morrer assim, não. Não. Tem mais? Eu queria ressaltar, viu, padre? Ela tirou as palavras da minha boca, padre, sabe? Eu tô vivendo tipo uma coisa assim, entendeu? E aí meu coração tá ferido demais, porque primeiro eu não tô podendo comungar por isso, pelo que eu tô passando. E aí eu acho que você hoje veio na hora certa, sabe? Pra me indicar alguma coisa. Vou rezar por vocês. Lembrando de Jesus, né? É muito difícil falar de perdão. Eu só queria realmente queria que o senhor colocasse realmente, que eu entendesse realmente, mas eu trabalho, graças a Deus, aprendi a trabalhar isso. Sim, graças a Deus. Pessoal, quero pedir licença só para a gente... Vai eu concluir, porque eu fiquei com essa parte, né? Ela não vai voltar e pode ser um prejuízo para o estudo. A gente não vê um pouquinho, tá bom? Mas você pega aí o Evangelho de Mateus, quem tem a Bíblia, esse tem aí. Pega aí o Evangelho de Mateus, deixa eu desligar esse microfone para dentro. Oi. Deixa eu ver para Mateus. Olha, Evangelho de Mateus, ali está dizendo o capítulo 1, de 1 a 17, tá bom? Eu vou fazer aqui uma leitura e você vai marcar onde vai aparecer o nome daquelas mulheres, tá bom? Vê se elas estão aí na sua Bíblia. Vamos lá. Diz assim, Evangelho de Mateus, olha, até era do outro livro. Capítulo 1, de 1 a 17. Livro da origem de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Eu estou com a nova pastoral, tá bom? Abraão foi o pai de Isaac, Isaac foi o pai de Jacó, Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Algumas palavras, minha língua não chama, vocês estão acompanhando aí, tá bom? Farés foi o pai de Herom, Herom foi o pai de Arã, Arã foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmão. Com Raabe, Salmão foi o pai de Boaz, com Ruth, Boaz foi o pai de Obed, Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão, Salomão foi o pai de Roboão, Roboão foi o pai de Abias, Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá, Josafá foi o pai de Jorão, Jorão foi o pai de Osias, Osias foi o pai de Joatão, Joatão foi o pai de Acas, Acas foi o pai de Ezequias, Ezequias foi o pai de Manassés, Manassés foi o pai de Amon, Amon foi o pai de Josias, Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel, com o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc, Sadoc foi o pai de Aquim, Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar, Eleazar foi o pai de Matã, Matã foi o pai de Jacó, Jacó, o pai de Jessé, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o
Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Aí tem as palavras-chave. Passa aí, Roberto, só para eu dar esse recadinho sobre essas meninas. No tempo das primeiras comunidades cristãs, o povo judeu esperava há vários séculos pela vinda do rei Messias o Poderoso, que viria para restaurar o reino de Israel. De acordo com essa expectativa, o reino judaico seria estabelecido pela intervenção de um Deus poderoso e castigador por meio de um Messias da linhagem de Davi e do defensor da lei oficial. É a lei que excluía pobre, doente, estrangeiro, escravo, como pessoas impuras diante de Deus. O livro da genealogia, o texto que nós lemos de Jesus, apresenta como o Messias de Deus e a plenitude das gerações. Mas há uma surpresa. Qual é a surpresa? O livro cita 4 mulheres estrangeiras: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, o que não era costume nessas listas. Elas, junto com Maria, uma mulher grávida antes do casamento, eram consideradas impuras segundo a lei oficial. Ou seja, todas, por esta lógica, seriam excluídas da sociedade judaica. O início do Evangelho de Mateus pode ser entendido como o título que introduz todo o livro, ou seja, livro da origem de Jesus. A expressão origem lembra a criação. Com Jesus, inicia a nova criação de humanidade, a nova humanidade. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico, Josué, que significa Deus que salva. Cristo é a forma grega do termo hebraico Messias, que significa ungido, ou seja, alguém escolhido para o serviço de Deus. Depois aparece uma lista de antepassado, ou genealogia de Jesus. A genealogia comprova que alguém pertence a uma família, clã, tribo ou povo. É algo muito característico da cultura judaica. Só era considerado membro de Israel, o povo eleito, quem pertencia a alguma dessas famílias. Uma pessoa sem família não tinha identidade. Não era cidadão, nem tinha espaço dentro da comunidade. Através das famílias, eram transmitidos costumes, ideias, memória de lutas, derrotas e vitórias, diz o Salmo 44. Os primeiros nomes da genealogia, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, não é por acaso. Ao relacionar Jesus com Davi e Abraão, 2 figuras principais da história de Israel, as comunidades de Mateus mostram que Jesus tem profundas raízes no povo. Ou seja, é necessário nós dizermos que ele faz parte desse povo. Ele é o verdadeiro Messias, o Messias prometido. O fruto final de uma história de buscas, lutas e vitórias. Seu nascimento é entendido dentro da bênção e promessa de Deus a Abraão. Jesus é o Messias prometido ao povo que luta pela vida abençoada, terra e paz. Essa afirmação da identidade de Jesus como o Messias prometido é reforçado de modo especial pela apresentação da genealogia. A lista dos antepassados de Jesus segue uma estrutura de 3 unidades, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia, 587, do exílio da Babilônia até Jesus, numa sequência de 3 vezes 14 gerações. É importante lembrar que as consoantes do nome Davi possuem esse valor numérico, que está aí o número 14, é múltiplo de 7, ou seja, Jesus é a plenitude das gerações e Messias rei. O interesse de quem está escrevendo o Evangelho de Mateus, é mostrar que o messianismo de Jesus tem profunda raiz no povo eleito, mas não é o Davi. Mas há uma surpresa. Todos esperavam que o Messias fosse um rei poderoso como Davi e viesse para defender o povo contra os inimigos. Lembra dos filhos de Emaús? Nós esperávamos... Não, pois esperaram errado, do jeito errado. Mas Jesus foi um Messias diferente do esperado. Apesar do filho de Davi, a genealogia de Jesus em Mateus traz características muito especiais que não encontramos no Evangelho de Lucas. Além de estar organizada
em 3 blocos, 14, também inclui 5 mulheres, acrescentando aqui nossa mãe, todas elas com algum problema em relação à lei judaica. Quais são elas? Vamos ler lá. Carol, tu está aí? Você que é uma mulher, lê aí para nós. Tamar, estrangeira, casada com o filho primogênito de Judá, fica viúva e sem filho. Na luta por seus direitos e pela vida, seduz o sogro e torna-se a mãe de um filho, a continuidade da família. Raabe, estrangeira solidária, que reconhece o Deus de Israel, salva o povo na guerra. Ruth, estrangeira, moabita, pobre e viúva, solidariza-se com sua sogra israelita e abre-se para outra cultura e tradição, lutando pela vida. Mulher de Urias, ela, Betsabeia, podia ser uma israelita, mas era casada com um hitita, o que a tornava uma estrangeira conforme a interpretação tardia da lei. Maria, a mãe de Jesus, a gravidez dela estava fora da lei. O que isso diz para nós? As mulheres citadas, de acordo com a lei, eram excluídas, mas elas ajudaram a salvar Israel. Ao incluir esses nomes, as comunidades de Mateus afirmam que Jesus é o legítimo Messias, mas de uma família marcada pela presença dos excluídos. É o Messias que ultrapassa o legalismo, a lei do puro e impuro. É o Messias dos excluídos. A genealogia afirma que o homem é responsável pela descendência. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. O homem é o sujeito. E a mulher tem a função de auxiliar na geração dos filhos. Quando chega a Maria, rompe, você vê a passagem pelo Novo Testamento. Essa estrutura, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Maria é o sujeito. E não se menciona a atividade do pai. Maria, a serva do Senhor, não está a serviço da estrutura patriarcal vigente que marginaliza e exclui as pessoas fora da lei. Jesus é o Messias dos excluídos. A sua história não é individual, mas está profundamente enraizada na história do povo de Israel e de vários povos. As comunidades de Mateus reafirmam que ele é a realização da bênção de todas as nações. É o único e verdadeiro Messias. Eu fico por aqui, gente. Obrigado. Desculpe qualquer excesso, mas é muito bom estar com a Bíblia. Muito bem. Então, muito bem, gente, já estamos no finalzinho do nosso encontro, esse encontro assim virtual, mas muito especial. Se alguém quiser rapidamente fazer uma colocação, ainda alguma pergunta, assim, bem rápida, bem objetiva, porque já ultrapassamos o nosso horário. Fiquemos à vontade. A Creuza colocou aqui, diante do exposto sobre o Evangelho de Mateus, trazendo um pouco essa questão da rotulação do pobre, dos que vivem à margem, dos que sofrem preconceitos, discriminações, excluídos da sociedade. Como podemos viver o Evangelho de Jesus mediante a indiferença, muitas vezes da igreja, da sociedade em geral, para com os que vivem essa realidade? Ela diz que pode responder depois, padre. Você quer fazer alguma colocação? Talvez é melhor depois mesmo. Não vou ficar do tempo, né? Mas só um detalhe, na teologia, a gente aprende que devemos tomar cuidado quando a gente diz a igreja. Pode ser uma afirmação que não confere, né? A igreja, a nossa igreja, ela tem opção preferencial pelos pobres, né? Esse é o documento da igreja, né? Então, não é um pecado do padre Zé Alberto que a igreja pecou, é meu,
né? Esse pecado é meu, né? Muito bem, o Ebson colocou aqui que foi muito bom, obrigada, padre. Guimarães, simplesmente maravilhoso, o Gil colocou. Muito bem, gente. É bênção de Deus estarmos juntos, é bênção de Deus nos oportunizarmos a tirarmos esse momento e aprendermos. Grande aprendizado, muito bom, Padre José Alberto, a Cristiane Araújo. Dizer que o nosso estudo hoje, ele se enriqueceu ainda mais com a presença de outras dioceses, de outras cidades, estados. É muito bom estarmos juntos e mesmo que virtualmente a gente está aprendendo. Parabéns a você que tirou esse tempinho, que parou para estudarmos juntos. Padre José Alberto, a nossa gratidão por tão bem partilhar conosco de uma forma assim simples e bastante compreensiva. Tudo ficou? Claro que não, gente, tudo não fica, mas o que ficou, ele vai fazendo a diferença na nossa jornada. E amanhã nós temos mais estudo. Essa semana nós vamos fazer um esforço, é só uma semaninha, mas que nós vamos fazer um passeio bonito e que vai ficar muita coisa do Evangelho de Mateus para a nossa vida e para a nossa caminhada. Vamos ligar nossas câmeras. Padre, você quer deixar ainda alguma mensagem? Carol, alguém da equipe que esteja por aí, se quiser deixar alguma mensagem. Você ia falar, Padre Nadir? Sim, eu queria dizer o seguinte para aquelas nossas irmãs que falaram com a dificuldade, né, de perdoarem e de até uma delas, eu não lembro agora o nome, mas que disse que até se sente com dificuldade de comungar por causa dessa situação, que às vezes tem dificuldade de perdoar e tal. Então, eu diria, o que Jesus coloca? Ele diz, eu não vim para os justos, mas para os pecadores, para os doentes. Então, Jesus está com isso dizendo até, eu me ofereço para ajudar a você que precisa. Não tenha receio de me receber, não. Então, eu vim para justamente esses que se sentem necessitados e não para os justos. Eu diria, então, não há problema nenhum, vamos receber a Jesus, ele se oferece, a comunhão é um momento também de profunda união com Jesus, que nos dá a força que necessitamos para enfrentar a missão. Amém. Graças a Deus. Bom saber. Graças a Deus. Obrigado, Padre Nadir. Eu quero saudar aqui a Joyce, lá de São Luís, né, Joyce? Disse a Joyce paraibano, passou por vários cursos com o Padre Chig, e agora está daí no mundo de Deus, São Luís. Muito bem, padre, quer deixar uma mensagenzinha? Padre... Olha, eu quero dizer assim, obrigado por vocês terem ficado até agora, é um grande gesto de solidariedade, vocês estão aprendendo bem, Mateus, viu? Muito bem, alguém... Seguindo o seu raciocínio, tem até uma frase bem bonita, que eu gosto de ver essa reflexão lá no Instagram, que ela fala, mesmo que ainda se sinta indigno, comungue, porque a força da comunhão é que revigora as nossas próprias forças. Muito bem, Tamires. Gente, vamos ligar as câmeras para tirar uma fotinha, para a gente ficar bonito, para postar, e amanhã, 19h30, novamente, nós estaremos aqui juntinhos. Rosane, só dá um abraço na nossa prima Deusa de Brasília, que acompanhou aí a nossa live. Acompanharam bonitamente. Vocês têm parente em Brasília, chique. Uhum. Vamos lá, gente, ó, bem bonito, todo mundo lindíssimo, ficaram até agora, sei que já estão ansiosos pelo dia de amanhã e pela semana toda. Vou começar, tá? Estou fazendo fotos, só mais uma.
Pronto. Ok, minha gente, cheiro no coração e até amanhã. Até amanhã. De novo, 19h30. Essa é uma semana especial. Beijo. Tchau. Até amanhã, Roberta. Até amanhã. Coisa boa lhe ver, Dileus. Obrigada. Eu também, de todos. Bom, meu foi encontrei com a Rosiane, com todo mundo, claro, mas com a Rosiane, gente. Saudade, não é? Saudade, Marlene. Marlene. Que sorriso. Ela toda bonita,